Oi, eu sou Ronilson Mendes, sou advogado e atuo na área de inventário e direito de família. Neste momento, eu trago aqui a continuação da nossa aula sobre inventário extrajudicial, segundo a ótica da Resolução 35 de 2007, resolução do CNJ, que veio regulamentar a Lei 11.441 de 2007, que trouxe alterações ao CPC de 73, que veio possibilitar aí, que veio regulamentar o procedimento de inventário na via extrajudicial. Então, na aula anterior, aula 1 de 2, eu comentei até o artigo 16. Então, agora eu vou comentar os demais artigos até o artigo 32. Tá bem? Então, seria importante que você tivesse aí a resolução na mão, tá? Para que você pudesse acompanhar. Então, o que é que fala o artigo 17? Que é a continuação, né? Os cônjuges dos herdeiros deverão comparecer ao ato de lavratura da escritura pública de inventário e partilha quando houver renúncia ou algum tipo de partilha que importe em transmissão, exceto se o casamento se der sob o regime de separação absoluta. Separação absoluta de bens, separação total ou separação convencional, quer dizer a mesma coisa. É o único caso onde não existe nenhum tipo de mediação. Então, quando isso acontece, o cônjuge ele também é um herdeiro, tá ok? Então é por isso que tem essa situação aí. Então não esqueça disso, tá? Somente no caso de que regime de separação absoluta de bens, também conhecido com o nome de convencional ou total, tá? Então, por isso é que nesse caso os cônjuges terão que vir, entendeu? Quando houver renúncia ou então quando houver transmissão. Quando houver transmissão, como é que funciona isso, Ronilson? Quando, por exemplo, houver uma partilha desigual. Então, um herdeiro vier ganhar mais do que o outro, tá bom? Que automaticamente existe aí uma doação, uma renúncia em favor de outras pessoas, entendeu? Então, por isso é que faz-se presente aí a figura do cônjuge, né? Dos herdeiros, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 18, prosseguindo, fala assim, que o companheiro que tenha direito à sucessão é parte, tá? O companheiro que tem direito à sucessão é parte. Observada a necessidade de ação judicial, se o autor da herança não deixar outro sucessor. Então, se o autor da herança ou de cujos, tá bom? A pessoa que faleceu, morreu, escafedeu-se, não deixar outro herdeiro, apenas um companheiro, então nesse caso, né, o procedimento de inventário vai acontecer na via judicial. Se o autor da herança não deixar outro sucessor, né, se ele tiver deixado outro sucessor, ele poderá ser feito na via extrajudicial. Mas se o companheiro for herdeiro único, então vai lá para o juiz, né? Ou não houver consenso. Pessoal, por óbvio, que se houver alguma discordância sobre companheiros, sobre filhos, né, não reconhecidos, sobre valor dos bens, sobre bens, tem que ser pela via judicial. Então isso aqui é redundante a norma, né? Ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Então aí tem que ir para a via judicial. Então não houve concordância, vai ter que ser feito o reconhecimento da união estável na via judicial. Pode até acontecer de ser reconhecido primeiro a união estável e depois voltar para cá. Eu te falo que são procedimentos que demorados. Reconhecer a união estável quando há litígio, quando existe herdeiros contestando. Ainda mais se tiver uma herança, né? Os herdeiros, a maioria tem um interesse em dizer que a pessoa não vivia com a outra, tá bom? Então, pessoal, funciona assim, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A ameação de companheiro pode ser reconhecida na escritura pública, desde que todos os herdeiros interessados na herança, absolutamente capazes, estejam de acordo. Pessoal, a pessoa vivia com outra pessoa, nunca foi ao cartório, né, para reconhecer essa união estável. No momento do inventário, poderá acontecer esse reconhecimento, tá bom? Detalhe, tá? Se todos tivessem concordes. Claro, pessoal, uma coisa eu já falei, inventário extrajudicial implica em um dos requisitos básicos a concordância. Se não tiver, já era, tá? Então vamos lá. Artigo 20. Ó, olha só, o artigo 20, o 21 e o 22, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura.
O artigo 20 fala sobre o quê? As partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura pública nomeados e qualificados. Eu vou te falar uma coisa. O cônjuge só naquele caso lá, né? Que a gente já falamos, renúncia ou transmissão aí diferente, tá? Ou partilha desigual. Tá? Então as partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura pública nomeados e qualificados. Aí vai ter o quê? Nacionalidade, profissão, idade, estado civil, regime de bens, data de casamento, pacto antinupcial e seu registro imobiliário, caso haja, né? Pacto antinupcial carece de um registro imobiliário, né? Se houver, número de documento de identidade, CPF, domicílio, aí não botou aqui, mas também tem que ter o WhatsApp, tudo que for necessário para a devida qualificação. Tá bom? Isso aí fala sobre o quê? Qualificação das partes e dos respectivos cônjuges. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho o artigo 21, que fala o seguinte, que a escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança. Claro, né, pessoal? Tem que ter a qualificação, que envolve os seguintes requisitos. O regime de bens do casamento, pacto nupcial e seu registro, que é pacto antinupcial e seu registro imobiliário, se houver, dia e lugar em que faleceu o autor da herança, data de expedição da certidão de óbito, livro, folha, número de termo e unidade de serviço em que consta o registro do óbito, em qual cartório, né? E a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamentos e outros herdeiros sob penas da lei. Então, existe aí, nós vamos já verificar no último artigo, no artigo 32. Os herdeiros não podem omitir nem bens, nem outros herdeiros. Então, eles vão ter que fazer o quê? Uma declaração de que não existe outros bens ou herdeiros. Tá ok? A questão do testamento, você vai lá no site do SESENG, né? E tira lá, certidão de inexistência de testamento. Em alguns lugares é dos últimos 20 anos, né? Outros há 100 anos atrás. Então, é uma certidão muito tranquila de você tirar. Se você tiver dúvida, entra aí em contato comigo aí que eu te mostro como tirar a certidão, tá bom? Então, isso aí é o artigo 21. Na lavratura da escritura deverão ser apresentados os seguintes documentos. Agora, os documentos relativos à lavratura. A certidão de óbito do autor da herança, tá bom? Documentos de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança, né? Não botou aqui, mas se tiver também o caso lá da separação obrigatória, se tiver renúncia ou partilha desigual, também tem que ter do cônjuge, né? De cada herdeiro. Certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros, se é filho, né? Se é neto. Certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver. Certidão de propriedade de bens imóveis e direitos raízes relativos, tá? Documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens, móveis e imóveis, se houver. Certidão negativa de tributos, né? Existe um rol de certidões, tanto da Justiça, tanto da Fazenda estadual, da Fazenda, da Fazenda Federal, do TRT, do TST, TRF, muitas certidões, tá bom? Certidão de casamento, certidão de cadastro de imóvel rural, CIR, né, se houver, imóvel rural a ser partilhado. E não falou aqui, mas todos os bens móveis, né, que forem registrados, né, tem que ter também a certidão de ônus, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, seção de direito, né, de imóvel não tem certidão de ônus, não tem como, né? Então tá, artigo 23, dando sequência ao nosso curso aí de inventário sob a ótica da resolução 35. Vimos aí que os artigos 20, 21 e 22 falam sobre qualificações e documentos. Agora, os documentos apresentados no ato da lavratura da escritura devem ser originais ou em cópias autenticadas, salvo os de identidade das partes, que sempre serão originais. Pessoal, claro que às vezes você, como advogado, tira todos os documentos, tipo as certidões, né, de casamento, de nascimento, né, se a pessoa não for casada, de óbito, relativo com validade, né, as certidões atualizadas, né, que tem validade de 90 dias, a certidão de 11, 30 dias. Esses documentos todos que são tirados pela internet, às vezes você vem está com ele na forma digital. Tem cartórios que aceitam você levar todos os documentos imprimidos, ou tem uns que já pedem para você mandar tudo para o e-mail, né, do cartório. Então isso aí vai depender muito da situação, né, de cada serventia, tá bom? Então vamos lá. A escritura pública deverá fazer menção aos documentos apresentados. Beleza. É admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judicial, já fins
desde que o herdeiro, hoje maior e incapaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. Então, surgiu novos bens que precisam ser sobrepartilhados porque o inventário já terminou, ou na época existiam bens aí de difícil liquidação. Tem uns casos aí, o rol taxativo aí do CPC, esses casos vão gerar uma sobrepartilha. Por exemplo, a pessoa tem lá pré-14 não se sabe quando vai receber, né? E se for antecipar, você perde muito dinheiro, que você vende com deságio. Então, nesses casos, são situações de bens a sobrepartilhar. E mesmo que o inventário tenha sido feito na via judicial, pode ser sobrepartilhado na via extrajudicial. Desde que, por exemplo, se a pessoa era menor, agora for maior. Se a pessoa era incapaz, agora for capaz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir. Próximo. Havendo um só herdeiro maior e capaz, com direito à totalidade da herança, não haverá partilha, lavrando-se a escritura de inventário e adjudicação dos bens. Pessoal, é muito claro, partilhar é dividir um quinhão para cada um dos herdeiros, caso tenha herança, né? Porque às vezes não tem nada para partilhar. Então, partilhar significa mais de uma pessoa. Então, se só tem um herdeiro, é o quê? Não tem partilha, só tem inventário e adjudicação dos bens. Adjudicar, transferir para aquela pessoa, só isso, tá? A existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e partilha, ou adjudicação por escritura pública. Não, pessoal, claro que não. Você tem credores e quer fazer no cartório para não pagar as dívidas do espólio, você está ferrado, porque os herdeiros respondem pelas dívidas do decujus até a força da herança. Então, por exemplo, uma dívida de banco, como agora mesmo estou com o inventário, fazendo no cartório, primeiro os herdeiros têm que verificar como vão pagar. Nada impede do tabelião lavrar a escritura com essa dívida, desde que lá que fique consignado que essa dívida, por exemplo, pertence 50% ao meeiro e 50% aos herdeiros, tá bom? Daí eles vão ter que, após a escritura, se acertar para pagar essa dívida, entendeu? Para poder conseguir registrar e vender esse imóvel, tá bom? Porque senão estaria tendo que uma fraude a credores, isso não pode acontecer, tá bom? Vamos lá. É admissível inventário negativo por escritura pública. Inventário negativo é quando você pegou lá a soma de todos os bens, todos os direitos, não é? Tirou as dívidas e as obrigações e não sobrou nada. Isso é um inventário negativo. As pessoas se fazem para se protegerem de cobranças de dívida do espólio, tá bom? Então isso aí é o famoso inventário negativo, que pode ser lavrado por escritura pública. É vedada a lavratura de escritura pública de inventário e partilha referente a bens localizados no exterior. Então é proibido, né, fazer inventário de bens localizados no exterior, tá bom? Então tá. Artigo 30. Aplica-se a Lei 11.441 aos casos de óbitos ocorridos antes de sua vigência. Então essa lei ela retroage, tá? É uma lei benéfica, onde você pode fazer o inventário pela via extrajudicial. Então, aí se aplica a Lei 11.441 de 2007, que é justamente a lei que veio trazer a possibilidade de inventário extrajudicial. Tá bom? Bom, Nilson, agora meu filho está terminando.